Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para falar um pouco dessa rotina nova frente à pandemia, né? E ontem eu postei um vídeo com uma indagação, né? Um questionamento. Por que é que eu resolvi, na quarentena, parar de atender para vender máscaras de tecido? Então, indo bem direto ao assunto, foram dois os motivos principais. Primeiro, porque até então eu não estava de posse do equipamento de proteção individual necessário para essa nova realidade mundial, né? Lembrando novamente, não era obrigatório até então, tá? Era recomendação. E, claro, por ser recomendação, o local onde eu trabalhava também não demonstrou o mínimo de interesse em se adequar à nova realidade mundial, como eu já disse, né? E realmente promover saúde, tá? O que é bem diferente de vender uma sensação de saúde, tá? Então, foi fácil a decisão, né, de realmente parar meus atendimentos. E o segundo motivo foi porque, na época, ainda os comentários, né, as campanhas que vinham sendo feitas em relação ao uso de máscaras não me pareciam corretos. Por quê? Era até então estimulado que a população não usasse máscara cirúrgica e máscara de nenhuma espécie, inclusive. E quem tivesse máscara cirúrgica em casa, guardado, estocado, que entregasse, que doasse, né, para os profissionais da linha de frente de saúde. Ok, a parte da doação concordo 100%, tá? Porque a máscara descartável realmente não faz sentido para o uso rotineiro, né, da população. Mas como é que eu posso convencer alguém de abrir mão de uma sensação de conforto e proteção sem dar alguma alternativa? E foi essa a minha principal motivação. Claro que eu tive a facilidade de ter a minha mãe costureira e artesã, tá? Facilitou o processo da confecção, né? Mas a decisão foi motivada especialmente por conceitos assim bem pessoais, bem pessoais. Eu nunca acreditei que você consegue interferir na vida de alguém sem dar alguma outra alternativa, tá? Então, a partir daí, começou a confecção das máscaras e começou também um certo espanto, né, por parte de algumas pessoas que me conhecem, ou colegas de profissão, ou de outras profissões, né? E uma das perguntas mais engraçadas que eu ouvi foi assim: você tá falando sério que você vai vender máscara? Tipo assim, você é dentista, você tem uma especialização, você vai vender máscara? Tipo, eu me vi naquele meme do olha o pastel! E como se você vai à praia e você não quer comer um pastel? Você não quer comer um crepe? Qual o problema de vender pastel, vender crepe e vender máscara? Não tem problema. Principalmente se a pessoa não consegue ter a visão que você tem da situação. No momento eu não queria vender máscara, a máscara em si. Não, eu queria, a minha perspectiva era totalmente diferente em relação a máscaras e ainda é, né? E a segunda pergunta que eu ouvi, você vai me dizer agora que todo mundo vai ter que ter uma máscara? Sim, é exatamente isso que eu tô querendo dizer. Mas isso assim, ó, antes de começar esse processo de vamos usar máscara sim, usa o que você tiver em casa. Por quê, gente? Porque o processo de promoção de saúde vai muito além do status que a área da saúde geralmente demonstra, né? Ou a pessoa pensa no médico, já pensa assim, nossa, nata, dentista, determinadas especialidades, nata.
Mas e a responsabilidade disso? Que vem por trás disso? Né? Então, hoje, o que eu vejo, sempre vi, na verdade, das máscaras, estilo de vida. Porque foi comum, é comum ainda você ouvir assim, nossa, lá em casa todo mundo ficou gripado. Todo mundo, minha nenezinha tá ruim, porque o meu marido ficou gripado, e depois eu fiquei, agora ela tá, aí faltou trabalho, aí a menina não foi na escola, aí o marido vai trabalhar mal, já passa pro colega de trabalho. Tem necessidade disso acontecer? Se a gente pode simplesmente mudar algum hábito, começar a pensar de forma diferente perante a realidade que foi nos apresentada, eu acredito que hoje nunca existiu na atualidade um momento melhor para a gente pensar como é que cada um, querendo ou não querendo, interfere na rotina do outro. Né? Hoje eu vejo muitos profissionais preocupados e uma realidade que eu posso afirmar aqui muitos profissionais da área da saúde, muitos dentistas hoje estão atendendo com medo, inseguros, desesperados, tá? Aquele profissional que quando você senta na cadeira dele, ele te diz, oi, seu fulano, tudo bem? O que você está precisando? Como que eu posso te ajudar? No fundo, tem um ser humano angustiado que chega à noite em casa e toma remédio para dormir e chora sozinho e não vê uma luz no fim do túnel para o que está sendo apresentado para ele. Principalmente, novamente, eu vou tocar nesse ponto. Profissionais que atendem em clínicas de qualquer espécie, particular, plano de saúde, popular. E digo mais, muitas vezes uma clínica popular que tem como dono um dentista, tem na sua gerente um dentista, tem um respeito muito maior pelos profissionais que trabalham com ele do que uma clínica que não tem um profissional da saúde na frente, tá? Então, esses profissionais, o que está acontecendo com eles? Eles já são profissionais que são remunerados por porcentagem, tá? E quando eu falo porcentagem, não se iludam, tá? Aquele procedimento de R$70 que você paga lá, que você reclama para pagar, é só R$70 para colocar uma massinha, muitas vezes o profissional está ganhando 15% disso aí. Então você faz a conta aí para ver quantas massinhas ele tem que colocar, como se isso fosse um procedimento totalmente automático. Peguei, coloquei a massinha. Para ele chegar num salário mínimo, tá? Então, esse profissional hoje, o que acontece? Com as novas exigências, por ele não ser um profissional contratado, ser um prestador de serviço, a clínica simplesmente fala assim, você não é meu funcionário, tem que comprar jaleco descartável por paciente? Então, doutor, tipo assim, se vira, tá? Então, aqueles 15% que ele ganhou já é menos o jaleco descartável que ele vai ter que atender. Mas aí o que acontece? Escolheu sua profissão porque quis, mas odonto ganha muito mais que A, B, C ou D. Gente, quando que a gente vai parar para entender que uma profissão está intimamente ligada com a outra? Para manicure, para manicure, eu sou meio fora da curva em tudo, tá? Até na questão de preocupação estética, eu não atendo maquiada porque espirra, né? Antes, quando a gente não precisava usar o protetor facial, aquela aguinha que sai da caneta espirra na testa um pouquinho, e eu não consigo, eu lavo o meu rosto, acabou o procedimento, eu já lavo o rosto, então não tem como ficar usando maquiagem, né? Fazer a unha, eu faço muitas vezes por exigência da profissão, né? Por mais que
o asseio independente do esmalte ali, né? Independe do esmalte. E na verdade, verdadeira mesmo, lá atrás na ergonomia, na biossegurança, o certo é nem usar esmalte, mas ok. A gente também não vai impedir a dentista ou o dentista que gosta de usar esmalte de usar, né? Mas enfim, para manicure atender, tem que alguém ir lá, entendeu? Tem que o vendedor de sanduíche ter vendido sanduíche suficiente para ele pagar suas contas e sobrar para ele ir lá fazer podologia, para cuidar da estética dele, para ele cortar o cabelo. O iFood precisa entregar tantos lanches também para poder ir ao dentista fazer a restauração. Ou seja, uma profissão depende da outra, mas só que a gente não consegue ver o outro profissional, né? A gente fica assim fechado no nosso mundinho. Ninguém dá valor no meu trabalho, eu vou valorizar o seu? Gente, ninguém tá isolado. Não existe esse isolamento. E hoje eu venho aqui também para falar da minha experiência e, novamente, pedir para você, profissional, você tem valorizado tudo o que o seu paciente precisa fazer para ter acesso à saúde, para ter acesso ao tratamento que você pode oferecer para ele, né? Porque a rede pública de saúde não atende todo mundo, ela não consegue, tá? Ela não consegue. Mas é as clínicas populares. Tá, como é que as clínicas populares ganharam força? Será que não teve, uma das motivações não foi a sua incapacidade de dosar o que você precisa com o que o paciente precisa? Entendeu? Eu tô falando de promoção de saúde, tá? Não tô falando de autopromoção, não tô falando de enriquecimento, não tô falando nada disso. E nem condenando. Eu estou trazendo uma reflexão. E você, paciente, também. Aquele profissional que tá lá às 11h45, sendo que a clínica fecha meio-dia, ele tá trocando a roupa dele e você chega com o dente da frente, na mão e fala, pelo amor de Deus, doutor, me ajuda. Você consegue valorizar a disponibilidade desse profissional em te atender? Porque muitas vezes ele te atende contra o fluxo, tá? Porque a auxiliar já guardou tudo e já foi embora, ele vai te atender sozinho. As recepcionistas estão, doutor, vamos, doutor, eu tenho que ir embora. O dono da clínica tá lá trancando tudo, apagando luz, entendeu? A reflexão do dia é: quem é mais importante? O dentista com especialização ou o vendedor de máscara na rua ambulante? Será que tem alguém mais importante? Será que não está todo mundo ligado? Será que um não depende, querendo ou não querendo, do outro? O que a gente tá, para que rumo que a gente está levando as coisas que levou até agora e quão disposto a gente está de alterar esse rumo? Então, assim, novamente, não estou atendendo ainda, tá? Por mais que já esteja com todos os equipamentos necessários aqui, não estou atendendo ainda, mas estou me organizando pessoalmente o que eu quero fornecer a partir de agora, tá? E primeiro passo, eu quero conhecer vocês, pacientes, vocês que estão aqui nas minhas redes sociais ou tiverem algum conhecido que precise. Quem é você? Qual a sua profissão? O que você precisa? O que você pode investir? Não tem como a gente alterar o rumo da história sem saber com o que a gente está lidando. Então, novamente, estou totalmente à disposição. Agradeço os contatos que já recebi, estou aberta a novos, tá? Pode me ligar, pode me mandar mensagem, pode pelo WhatsApp, por direct, pelo Messenger, pelo caminho que você conseguir, pelos meus parentes, por irmão, avisa a Creuzinha lá, porque é como eu sou chamada na família, que se fulano de tal precisa, quer ligar para ela, etc.
fica à vontade, tá bom? No que eu puder ajudar, e se tiver alguma sugestão para que eu possa pensar melhor, também sinta-se à vontade em compartilhar. Até mais, bom dia.